Depois de algumas aulas aí, nós concluímos os 12 artigos do Credo Apostólico, né? Os 12 artigos da nossa fé. Então eu espero que todos vocês já estejam aí preparados para esta nova etapa, né? Que nós vamos buscar e nós vamos trazer à tona algumas coisas que nós já vimos, mas eu vou lembrando, tá? Vou lembrando porque era bastante coisa mesmo, mas agora é bastante coisa, mas eu vou lembrando. Então, como eu fiz na primeira aula dos 12 artigos do Credo, vou mostrar para vocês, né, a bibliografia que eu irei utilizar, né, nas nossas aulas. Então, como não poderia faltar, né, a Sagrada Escritura, né, nosso curso é baseado na Sagrada Escritura, nosso curso é baseado no Catecismo da Igreja Católica, né, no Catecismo atual. Também vamos utilizar o Catecismo do Concílio de Trento, que é um dos que a gente mais vai utilizar, porque ele tem umas definições muito interessantes. Também nós vamos utilizar o Denzinger, que é o compêndio de teologia moral, né? O compêndio onde tem todas os documentos papais, todos os discursos, as encíclicas, os documentos, né, referentes à fé católica, desde o primeiro concílio ao Vaticano II, e aquele que não poderia faltar, a Suma Teológica. Então, a terceira parte da Suma Teológica, que vai tratar dos sacramentos da Igreja. Tá bom? Então, esta é a base do nosso curso, do nosso novo estudo sobre os sacramentos da Igreja. Hoje, de maneira especial, nós vamos então dar início, né, a este nosso curso e nós vamos tratar dos sacramentos em geral. Nós vamos ver o que é sacramento, a natureza do sacramento, os ritos, as definições. Então eu acredito que nós não vamos acabar hoje esta primeira parte, porque não tem como eu entrar no batismo, né, que é o primeiro sacramento que a gente vai tratar, sem nós estarmos certos e todos juntos sobre o que é sacramento, né? Até é interessante porque devido a algumas coisas que aconteceram aí, né? Outro dia a Jana e o Fábio, a gente conversou muito sobre a importância dos sacramentos da igreja, né? E o quanto muitas coisas, né? Muitas ocasiões acontecem de banalizarem os sacramentos, né? De achar que é um rito apenas, um ritual, de achar que os sacramentos bem um rito de passagem, vamos lá ensinar alguma coisinha de sacramento e tocar o barco para frente, e não é bem assim. Então hoje nós carecemos muito sobre o fato, o aprofundamento sobre vida sacramental, né? A gente costuma achar, né, depois de muito tempo de igreja, que sacramento é mais uma doutrina da igreja, como todas as outras. Sacramento é mais um assunto, como todos os outros, e cai, às vezes, no esquecimento, ou cai, às vezes, na banalidade. Nós passarmos pelos sacramentos como nós passamos por coisas cotidianas da nossa vida. E não é bem assim. Sacramento é uma coisa muito séria, são os tesouros da igreja. E aí nós vamos entender bem o que é sacramento. Então, nesta primeira parte, que é uma das partes que eu mais gosto, mas nem todo mundo gosta dessa parte. Por quê? Porque é uma parte bem filosófica.
Então nós vamos ver bem algumas coisas de filosofia, a linguagem da igreja enquanto concílio, enquanto todos os concílios que foram formados em torno dos sacramentos, principalmente do Concílio de Trento. Por quê? Logo quando Martinho Lutero fez a revolução dentro do cristianismo e começou a surgir as seitas protestantes, a igreja, frente à reforma protestante, iniciou um movimento de contra-reforma. E o Concílio de Trento foi este movimento de contra-reforma. E um dos pontos do Concílio de Trento foi a afirmação dos sacramentos da igreja. Então, por isso, eu utilizarei bastante do Concílio de Trento, porque ele tem definições bem específicas e bem interessantes, que muitos hoje passam despercebido delas, e que é interessante e salutar para a nossa vida espiritual. Tudo bem? Então, aquele velho costume, né? Não entendeu, Vinícius, não entendi, volta, não lembro, como que é isso mesmo, explica de novo, explica de forma diferente, podem me parar, me perguntar, pedir para explicar de novo, não tem problema. O importante é que todos entendam, o importante é que todos caminhem juntos, tá? Talvez a dúvida de alguns seja a dúvida dos outros que estão com vergonha de perguntar. Mas eu sei que vocês são um grupo sem vergonha, então vocês estão livres para perguntar e me parar a hora que vocês acharem melhor, certo? Principalmente agora no início, né? Que é uma parte mais filosófica em alguns pontos. Depois, eu acredito que vocês vão participar bem. Quando a gente começar a entrar nos sacramentos mesmo, cada um, vocês vão entrar bem, porque aí vão surgir as dúvidas. Vão começar, Vinícius, eu vi assim, eu vi dessa forma, pode, não pode, como que é isso, como que é aquilo. Então, mas agora não se assustem com algumas coisas, né? Muito tranquilo, eu vou esmiuçar algumas coisas, mas para a gente poder caminhar juntos. Tudo bem? Então, nós vamos trabalhar dos sacramentos em geral. Então, nós vamos tratar do nome do sacramento, da natureza dos sacramentos, das causas dos sacramentos, da constituição dos sacramentos, das cerimônias dos sacramentos, do número dos sacramentos, da necessidade e dignidade dos sacramentos, o autor dos sacramentos, o ministro dos sacramentos e os efeitos dos sacramentos. Então são 10 coisas que nós vamos trabalhar, né? Claro que de forma bem tranquila, né? Hoje nós vamos trabalhar até uma certa parte, aí eu vou parar para continuar na próxima, senão fica muita coisa. Então nós não iremos entrar no batismo, né? Nós falaremos de sacramentos no geral. Tudo bem? Até quando a gente entrar no batismo, né? Olha, tem alguns aí que vai poder nos ajudar muito, né? Bastante. Tem sacramentos aí que vocês são craques, né? Então até eu tenho que me policiar em algumas coisas para trazer coisas novas, né? Trazer coisas bem fiéis à nossa sagrada doutrina aí. Vai ter a prática também, Vinícius? Oi? Vai ter a prática também ou só a teoria? Então, nós vamos trabalhar quando a gente se reunir todo mundo. Aí vai ser a hora da prova dos 12 artigos, né? E a doutrina sacramental. Então vai juntando matéria para prova aí, né? Nossa, a prova vai ser fantástica. Mas tá bom, deixa o Guilherme comigo. Vamos lá, então. Sacramentos, né? Um primeiro ponto interessante do Catecismo de Trento, que vai falar assim, ó, muitas das coisas eu lerei na íntegra para explicar. Porque se eu partir para a explicação, perde um pouco, e é muito bonito as definições do Concílio de Trento, tá? Então vai falar assim, ó, o início da parte dos sacramentos, ó. Por meio de uma instrução firme e constante, devem os fiéis dispor-se de tal maneira
que lhes seja possível receber digna e frutuosamente estes dons de tanta grandeza e santidade, sem que haja, antes de eu entrar nisso, olha, por meio de uma instrução firme e constante. Por isso, os sacramentos da igreja devem todos os fiéis entenderem. Não pode acontecer dentro da igreja que os fiéis não entendam o que é sacramento. Nós não podemos permitir no seio da nossa comunidade que as pessoas não entendam os sacramentos, porque a igreja por si só é sacramento universal de salvação. Então, nós vamos trabalhar neste curso para nós nos aprofundarmos em sacramentos e poder ajudar a nossa comunidade, certo? Por meio de uma instrução firme e constante. Para explicar, né, para que a gente possa receber digna e frutuosamente estes dons de tamanha grandeza e santidade, sem que haja para os sacerdotes o perigo de não respeitarem a norma proibitiva de Deus. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Então, é muito sério sacramento, né? Então tá na Sagrada Escritura, e o concílio vem trazer isso daí. Nós não podemos banalizar os sacramentos e achar que sem preparação alguma alguém pode recebê-los. Ninguém pode receber nenhum sacramento se não houver preparação. Se esta pessoa não entender o que é o sacramento, e principalmente se não entender o sacramento no qual ela vai receber. Porque senão torna-se algo muito do cotidiano, muito do dia a dia, e perde toda a grandeza sobrenatural que é o sacramento. Então, olha, os padres, é o que fala o concílio, tem que respeitar a norma proibitiva dos sacramentos. Não que irão proibir os sacramentos, porque não existe proibição, mas existe uma preparação. Para receber um sacramento, as pessoas devem estar preparadas para recebê-lo. Senão, é o mesmo que dar aos cães o que é santo, ou lançar aos porcos as pérolas. Dar àqueles que não foram preparados um tesouro da igreja. É colocar sobre estas pessoas fardos pesadíssimos. Uma pessoa, nós vamos trabalhar bem estas coisas, mas uma pessoa que se propõe a ser crismada e não entende o que é o crisma, é um fardo muito pesado nas costas dela. Uma pessoa que se propõe a uma vida matrimonial e não entende o que é o casamento como sacramento, é um fardo muito pesado nas costas dela. Um homem que se dedica à vida sacerdotal e não entende a profundidade do sacramento da ordem, é colocar um fardo pesado nas costas dele. Então, nós temos que entender profundamente os mistérios que são os sacramentos. Certo? Os padres, né, conciliares, eles usavam sacramento para designar algo sagrado, uma coisa sagrada. Então, o sacramento, de uma maneira muito geralzona, né, é uma coisa sagrada. Bem essa palavra mesmo, uma coisa sagrada. E alguns padres vão dizer que, os padres conciliares, claro, vão dizer que sacramento é um mistério. Por que um mistério? Porque está intimamente ligada à etimologia da palavra de Deus. Lá na carta aos Efésios,
No português, na tradução, vai dizer assim, ó, a fim de nos revelar o mistério de sua vontade. Mas no latim, no original, está escrito Sacramentum Voluntatis Sua. Então, tudo aquilo que quer dizer mistério na Sagrada Escritura, o mistério de Deus, Deus que se revela ao mistério, é sacramento. Certo? Mas isto não é o que quer dizer sacramento, apenas o nome. Sacramento é um mistério. Sacramento é uma coisa sagrada. Certo? Sacramento, os sacramentos da igreja, eles vêm de algo sensível, de uma coisa sensível. O que é uma coisa sensível, né? De sensibilidade, de sinal visível, de toque, de ver, ouvir, sentir, cheirar, o gosto, de coisas sensíveis, de coisas corpóreas. Quis Deus manifestar o seu poder através de sinais sensíveis. Sacramento, então, é um sinal. Quero que vocês frisem bem esta questão, porque sacramento é um sinal. Nós vamos entender bem esta questão de sinal. Certo? Também o termo sacramento, nós estamos trabalhando do nome, né? O termo de sacramento também é usado como símbolo, sinal místico, sinal sagrado. Então, isso são os nomes dos sacramentos também. Às vezes, em algum texto que vocês estiverem lendo, ou algum documento da igreja, e vocês encontrarem lá o símbolo, o sinal místico, o sinal sagrado, isso quer dizer sacramento. Certo? Em alguns textos que eu leio, alguns textos mais antigos, né, dos padres, São João Crisóstomo, de alguns textos, São Beda, eles costumam utilizar muito estas terminologias, sinal sagrado, sinal místico, símbolo, também sacramento eles utilizam, mas às vezes eles utilizam os outros nomes, certo? Então, saindo do nome de sacramento, nós vamos entrar agora na natureza dos sacramentos. Como nas nossas primeiras aulas do Credo, nós trabalhamos essa parte filosófica da questão de natureza. Que agora nós vamos ver a natureza dos sacramentos, né? O que é natureza? Na filosofia, o que é natureza? Ainda lembro que eu falei bem assim, né, nas nossas aulas, né? Natureza não é o pasto, né, as árvores, aquilo que é verde, os bichinhos lá, não tem nada a ver, né? Na filosofia, o que é natureza? Vamos os meus grandes alunos aí, né? Que aprenderam, tenho certeza que não escapa estas coisas de vocês, né? Que nós podemos entender por natureza, né? Lembra quando a gente trabalhou em Jesus? Jesus tinha quantas naturezas? Alguém lembra? Quantas naturezas? Duas? Duas, Gui, você tem certeza? Jesus tinha quantas naturezas? Duas. Duas naturezas. A humana e a divina. Lembra? Duas naturezas. Natureza é aquilo que é. Natureza é aquilo que responde à pergunta o que é. Por exemplo, qual a natureza de um anjo?
A natureza angélica. Qual a natureza de um homem? A natureza humana. Certo? Natureza, então, é aquilo que é. Aquilo que nós respondemos o que é, na filosofia, é natureza. E aquilo que nós perguntamos e respondemos quem é, aquilo é pessoa. Certo? Então, agora, a natureza dos sacramentos, ou seja, o que é um sacramento. Um primeiro ponto, não pode restar-nos dúvidas de que os sacramentos pertencem à categoria dos meios pelos quais nós chegamos à salvação. Então, os sacramentos pertencem à categoria por onde nós chegamos à salvação. O que isso quer dizer, Vinícius? Isso quer dizer que fora de vida sacramental não há salvação. Isso quer dizer que aquilo que nós trabalhamos lá quando a gente entrou no artigo Creio na Igreja Católica, aquilo que está no parágrafo 846 do Catecismo, extra ecclesiam nulla salus, fora da igreja não há salvação. Por que fora da igreja não há salvação? Por causa dos sacramentos. Mas é aquilo que a gente já conversou, né? Nossa, Vinícius, então muitas pessoas irão para o inferno, né? Porque estão fora da igreja. Não é bem assim que a gente tem que interpretar as coisas. Certo? Aquelas pessoas que nunca ouviram falar no nome de Jesus. Aquelas pessoas que nunca experimentaram uma vida sacramental, uma vida de sacramentos, irão para o inferno? Não. Se forem pessoas boas, caridosas, porque nunca ouviram falar disso, né? Não há culpa neles. Agora, as pessoas que conhecem, as pessoas que sabem que fora da igreja não há salvação, que as pessoas que participam de vida sacramental e pulam fora, aí tem um risco muito grande, certo? E daí, nós não estamos falando que quem não vai para o inferno vai para o céu, não é isso. Não existe essa dicotomia ainda, né? Por quê? Porque existe um outro ponto aí, né? É verdade. Existe um outro ponto. Quem não participa de vida sacramental vai para o inferno? Só se ela for muito ruim, né? Uma pessoa ruim e que não conhece os sacramentos e não dá a mínima para eles. Não participa de vida sacramental. Aí essa pessoa corre um risco muito sério. Agora, as pessoas que não conhecem, não tem como Deus cobrar, né? Só que tem um problema aí. Quem não participa de vida sacramental chega todos no céu, aí é um problema. Que nós vamos trabalhar lá quando a gente entrar no batismo. Certo? Quando a gente entrar na liturgia batismal, a gente vai entender bem esta questão. Quem morre sem o sacramento do batismo vai para onde? Céu, inferno, purgatório, limbo. Nós vamos chegar lá, mas está longe ainda. Faltam umas 2 aulas aí, certo? Mas que fique claro que os sacramentos são necessários para a nossa salvação.
As pessoas que morrem sem vida sacramental e que são pessoas boas serão salvas por Deus pelos méritos da Igreja Católica, instituídas pelos sacramentos. Certo? Ouvi? Oi? Se não foi o Masdá, foi a única revelação que Jesus nos deixou assim, exato, né? Ele falava muito em parábolas, né? Deu muitas dicas aos apóstolos, mas foi a única revelação. Quando ele diz aos apóstolos, né? Ide, pregai o evangelho e nas casas onde entrai, batizai todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí ele já faz uma revelação. Sem o primeiro sacramento, né? Vamos lá, o batismo abre a porta para os outros, né? Então é uma revelação de Jesus que sem sacramento não há salvação. Bem lembrado, Andy. Lembra que ele fala: quem não renascer da água e do Espírito não pode alcançar o reino dos céus. É o que você acabou de falar. Quem está fora da Igreja Católica, nas seitas, não cabe a nós, né, julgar, né, se vão ser salvos, se não vão ser salvos, né, mas a gente também não pode ser tão soberbo a ponto de guardar só para nós a verdade, né? A gente deve proclamar. É por isso que a gente tem que anunciar, né? Não deixar as pessoas padecerem na ignorância. Assim, daquilo que eu conheço, é a única revelação exata que Jesus faz, né? Nós vamos ver algumas dicas que Jesus dá ao longo da sua vida aqui na Terra sobre a vida sacramental. A gente vai entender ponto a ponto e a gente vai pensar: caramba, eu nunca tinha pensado dessa forma. E Jesus vai nos revelando isso, pouco a pouco, paulatinamente, ele vai nos revelando a vida sacramental. E é o meio eficaz da salvação, porque ele nos concede a nós, no alto da cruz. Ele dá à igreja os sacramentos, um sinal visível, né? Que é aí que nós vamos entrar na definição que a maioria das pessoas conhecem, né? Sacramento, segundo Santo Agostinho, é o sinal de uma coisa sagrada. E aí vem a definição que todo mundo, que a maioria das pessoas conhecem, né? Que é de Santo Agostinho, onde ele vai falar que sacramento é o sinal visível de uma graça invisível, instituído para a nossa justificação. É um sinal visível de uma graça invisível do amor de Deus para a nossa salvação. Então a gente conhece, né, que sacramento é um sinal visível de uma graça invisível que revela o amor de Deus, a nossa salvação. Então é de Santo Agostinho. É Santo Agostinho que fala isso daí. E nesta nossa natureza sacramental, né, nós vamos ver, então, que os sacramentos, eles pertencem à categoria dos símbolos. Deus revela o seu amor, a sua graça, ele manifesta, ele nos mostra a sua graça, né, os seus sinais, que são os sacramentos, ele nos mostra de uma forma exterior. Ele nos mostra na matéria, em formas corpóreas, em matéria, né? Água, pão, vinho, óleo. Ele nos mostra os seus sinais de uma forma exterior, para operar em nós no interior. Ele mostra exteriormente os seus sinais, que são os sacramentos, para que estes sinais, manifestados exteriormente, opere em nós interiormente a graça da salvação.
a graça da justificação. Então, o sacramento é um sinal visível. É um sinal que nós conseguimos ver, porque ele é exterior a nós. É assim que Deus se mostra. Revela os sacramentos de uma forma exterior, mas ele opera em nós de uma forma interior. Através da água do batismo, através do óleo do crisma, do óleo da unção dos enfermos, do óleo do sacramento da ordem. Tudo é um sinal visível, a gente consegue enxergar isso daí. Então Deus está revelando para nós algo corpóreo, visível, para operar dentro de nós a graça da salvação. Nós vamos entender o porquê Deus se mostra, os sinais são visíveis, o porquê disso daí, nós vamos entender. Certo? Santo Agostinho, ele vai fazer uma diferença, uma distinção de sinais. Porque o sacramento é um sinal visível, certo? Então, no mundo existem 3 tipos de sinais, certo? Dentro da filosofia patrística de Santo Agostinho, e os escolásticos, a filosofia escolástica de São Tomás de Aquino, vai se apropriar muito disso daí. Existe, então, no mundo, 3 categorias de sinais. O primeiro é um sinal natural. O que é um sinal natural? É um sinal que nós enxergamos na natureza, sem nós vermos o fato próprio, a gente enxerga primeiro o sinal. Um exemplo, antes de os nossos olhos enxergarem o fogo, de longe a gente enxerga o quê? A fumaça. Certo? É um sinal natural, da natureza. Então, antes de enxergar o fato, que é o fogo, os nossos olhos já veem o sinal. Ou os nossos sentidos, né? O cheiro, a gente sente o cheiro já, antes de ver o fogo. Então, a fumaça é um sinal do fogo. Certo? Esta é a primeira categoria. Um sinal natural. A segunda categoria se encontra os sinais por invenção e instituição humana. A segunda categoria são os sinais que os homens inventaram. Que são, por exemplo, para as pessoas se comunicarem, né? A gente está andando na rua e alguém acena para nós assim, né? Está nos cumprimentando, dizendo oi, né? Faz assim, está nos cumprimentando. Na década de 60, né? O movimento hippie da contracultura, quando as pessoas da época faziam assim, né? Era paz e amor. Que Deus nos livre disso daí, né? Mas são sinais. Então, são sinais humanos que os homens inventaram, né? Quando a gente encontra uma pessoa fazendo assim, ó, com o dedo assim, quer dizer que o Palmeiras é o primeiro campeão mundial. Então, quando vocês veem assim, quer dizer isso daí. Então, são sinais que os homens criam para se comunicar melhor. São sinais instituídos e criados pelos homens. É a segunda categoria. E o maior sinal criado para se comunicar é a música, né? A cultura é a fala. Os homens falam, né? São sinais da comunicação, a fala. Né?
um dos maiores sinais da comunicação é a fala. E foram os homens que criaram, né, os determinados momentos, as determinadas formas de falar. Certo? O terceiro e último sinal são os sinais instituídos diretamente por Deus. Aí esses sinais se subdividem. Então, para nós não nos perdermos, né? Existem 3 classes de sinais: os sinais naturais, os sinais instituídos pelo homem e os sinais instituídos por Deus. E este último, os sinais instituídos por Deus, se subdividem em 2. Certo? O primeiro sinal instituído por Deus é dado aos homens para significar alguma coisa, como um simbolismo, como um símbolo. Um exemplo, a fabricação dos judeus na época, quando depois da saída do Egito, os judeus na época da Páscoa, eles faziam e comiam o pão ázimo, que era o pão sem fermento. Era um sinal feito por Deus para os homens, um sinal da libertação do povo de Israel. Se nós entrarmos em história da igreja, todas as purificações que os sacerdotes, os fariseus iam até o templo para se purificar, era um sinal instituído por Deus, era um símbolo da pureza. Apenas um símbolo. O pão ázimo não era a Eucaristia, era um símbolo que Deus tinha libertado o povo. Então, a primeira categoria dos sinais instituídos por Deus é um simbolismo que lembra Deus, que lembra uma vida virtuosa. Onde nós podemos classificar isso daí também? Nos nossos devocionais, né? Imagem de santo, né? A água benta, são sinais instituídos por Deus que simbolizam a purificação, né? Agora, a segunda categoria de sinais instituídas por Deus é aquela que não apenas é um símbolo de Deus, mas é aquela que significa, produz alguma coisa. Não apenas simboliza, mas ela produz alguma coisa, produz um efeito. E é aí que se encaixam os sacramentos. Então, os sacramentos, eles se encontram na segunda categoria dos sinais instituídos por Deus. Eles não simbolizam apenas alguma coisa, mas sim eles produzem, eles surtem efeito em nós. Então, nós vamos ver os efeitos que os sacramentos surtem em nós. Então, a primeira categoria dos sinais instituídos por Deus são os sinais símbolos, né? Os símbolos divinos. A segunda categoria dos sinais instituídos por Deus são aqueles que produzem um efeito no homem, que são os sacramentos. Certo? Tudo tranquilo? Então a gente começa a fazer as divisões e as subdivisões com o risco da gente se perder. Então, 3 categorias de sinais: sinais naturais, sinais criados pelos homens e sinais instituídos por Deus. E os sinais instituídos por Deus se subdividem em 2:
A primeira categoria são os sinais símbolos. E a segunda, os sinais que manifestam, que surtem um efeito no homem, que são os sacramentos. Tudo bem? Então, beleza. Fácil para a prova. Então, qual é a categoria que se acham os sacramentos? Aí vocês vão falar, existem 3. E elas estão na última, tem 2 divisões. Muito tranquilo, né? Então, bola para frente. Aqui, algo muito importante e interessante, que a gente às vezes faz uma confusãozinha, né? Vai dizer assim, ó. Na definição de sacramento, por coisa sagrada, entendem os teólogos a graça de Deus que nos santifica e nos reveste com o hábito de todas as virtudes sobrenaturais. É por isso que os sacramentos, eles surtem um efeito em nós. Ele nos reveste de virtudes sobrenaturais. Nós vamos dar nome a estas virtudes, mas ele nos reveste de virtudes sobrenaturais. Certo? Para chegarmos a uma definição mais explícita, devemos dizer que sacramento é uma coisa sensível, da sensibilidade corpórea, que, por instituição divina, tem em si a virtude não só de significar, mas também de produzir, de surtir efeito no homem. Produzir o quê? O que os sacramentos produzem no homem? Santidade e justiça. Estes são os efeitos sobrenaturais. Os sacramentos revestem o homem de um hábito sobrenatural. Revestem o homem de santidade e de justiça. Tudo bem? Agora a parte que eu falei que às vezes dá uma confusãozinha, né? Eu já vi algumas, principalmente aquelas senhorinhas da igreja, né? Aquelas pessoas bem piedosas, algumas pessoas que não entendem algumas coisas, tipo aquela galera de um certo movimento da igreja católica aí, que não entende algumas coisas, mas vai na fé da igreja, né? Então assim, ó, por conseguinte, todos convirão em que as imagens de santos, as cruzes e outros objetos semelhantes são sinais de coisas sagradas, mas nem por isso podem, por definição, chamar-se sacramentos. Certo? Gente, só um minutinho aqui que a Jéssica estava fora de casa, aí ela chegou, deixa eu abrir a porta para ela lá. Só um minuto. Eu não entendi essa última parte que ele falou, não. Fiquei perdido. Eu acho que ele vai explicar agora, né? Ixi, tá dando bronca na Jéssica. A Jéssica sai, ela não leva a chave. Ela gosta de exercer o cavalheirismo em mim, que eu vá, abra a porta, essas coisas. Ela adora isso. Mas, voltando, né? A gente tem que entender que, por exemplo, os objetos, né, que a gente tem, as cruzes, as imagens de santos, os terços, né, a água benta, não é um sacramento, ele é um sacramental. Ele é da primeira definição dos sinais instituídos por Deus. É algo que simboliza. Certo?
Então, as cruzes, as nossas imagens de santos, né? A água benta, está na primeira categoria dos sinais instituídos por Deus. Eles simbolizam. Tudo bem? Agora, os sacramentos estão na segunda categoria, que não apenas simbolizam, mas eles surtem um efeito em nós. Eles nos revestem com o hábito de virtudes sobrenaturais, nos revestem de santidade e de justiça. Certo? Então tá bom. Agora nós vamos. Eu não tinha entendido, mas agora eu entendi. Entendeu, Gui? Eu entendi. Então, as subdivisões, beleza. Agora sim, ó, uma parte que eu vou fazer um parênteses aqui, porque para explicar essa parte da teologia, eu preciso explicar primeiro a filosofia. A Igreja Católica, para explicar os sacramentos quanto os sinais eficazes da graça de Deus, ela bebe da doutrina de Aristóteles. Ela se apropria de uma doutrina chamada doutrina das quatro causas. Então, para eu explicar bem, eu vou explicar de maneira bem rápida e bem sem pormenores a doutrina das quatro causas de Aristóteles, certo? Aristóteles, então, grande filósofo, ele, no qual, título de curiosidade, né? Existiram dois grandes filósofos, né? Platão e Aristóteles, que são os pilares da filosofia. Então, Santo Agostinho, em seus escritos, ele cristianiza o pensamento de Platão, enquanto Tomás de Aquino cristianiza o pensamento de Aristóteles. E a Igreja, então, ela bebe muito, os concílios bebem muito de Santo Tomás. E por isso, por tabela, o pensamento aristotélico. Por isso é comumente chamado o pensamento tomista aristotélico, que é o pensamento filosófico da Igreja. Certo? Então vamos à doutrina das quatro causas. Eu vou precisar explicar as quatro causas, porque agora nós vamos trabalhar duas causas. E depois, na próxima aula, mais duas causas. Mas eu preciso explicá-las as quatro de maneira filosófica, para a gente poder entrar na parte teológica delas. Certo? Vamos lá. Existem quatro causas na natureza, quatro causas em tudo. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Certo? Muito tranquilo, né? A doutrina das quatro causas aristotélico-tomista. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Tudo bem? Quem gosta de anotar aí, já anotou? Que aí vai acabar a nossa hora aí, a Jana e o Fábio já geram o novo link, para a gente já poder voltar e eu explicar a doutrina das quatro causas. Não é difícil, é muito tranquilo, mas a gente precisa entendê-la bem para poder dar continuidade à nossa matéria de sacramentos. Certo? Então, vamos sair e a Jana e o Fábio já geram o novo link aí.
A Vivian tá anotando aí tudo. Depois eu tiro gera. Então tá bom, vamos lá. A Jana quer o novo link. Doutrina das quatro causas aristotélica, como que é? Tomista. Tomista e Aristóteles. Tomista. Posso colocar? Aristotélica. São Tomás. Cristo, como cristianizou os pensamentos. Posso mandar pra Não, ele? Má, dá Vai. licença, tá me atrapalhando. Aristóteles. Nossa, tem um monte de tempo, tem um monte de teste com ela, testou a câmera. Caiu. Daí também caiu? Não, clicou não. Apertou o botão vermelho. A turma tá entrando, né? Perdeu. Que interessante essas coisas, porque nós, como já participamos de vida sacramental, né? Nós, como já somos batizados, somos crismados, nós que alguns de nós já receberam o sacramento do matrimônio, alguns de nós já recebemos o sacramento da unção dos enfermos, nós que já recebemos o sacramento da penitência e da confissão. Que interessante é que nós já deveríamos saber de todas estas coisas, por causa de uma instrução firme e constante. Então, como que é sério a nossa vida sacramental? Vê, se na nossa época de catequese era um pouco mais puxado, hoje então, a gente já não sabe, imagina hoje então que o negócio é meio light, diet, assim, Meia né? boca. É por isso que é muito importante os estudos que nós fazemos, porque é muito sério a nossa vida de sacramentos. Por isso que eu sou a favor de uma turma para as crianças aqui, da nossa equipe, viu? Aprovado, Ju, aprovado. Nossa, eu acharia, assim, seria tudo de bom, né? Porque eles já tinham... Isso, Jana, sabe? Eles já tinham que começar a vidinha deles com tudo isso já. Ó, catequista Vinícius. Ah, é assim, catequistas pais. Não, a gente pensa, mas a gente não sabe sobre isso. O Vite e a Jéssica. É diferente, Vi, a gente passa para eles, mas é diferente. A gente paga, Vi, a gente faz uma vaquinha entre todos aqui, faz um salarinho para você. Sábado à tarde, molecada tudo na casa do Vinícius, brincando com os cachorros,
Fazendo pipoca com com a gatinha e aprendendo catequese. Pelo amor de Deus. Ó, Ô, Fabinho. Ô, Fabinho, vê se o servinho tá pendente aí. Não. Não tá conseguindo entrar? Vai no WhatsApp, será que ele mandou alguma coisa? teve uma. Eu não sei se vocês conhecem a irmã Maldi, lá da comunidade. Ela é muito bacana, ela dá aula de filosofia, né? Ela é bem doidinha, assim, né? Uma vez, um dos meninos lá, filho dos voluntários lá, né? Acho que ele tinha 6 anos, uma coisa assim. Ele perguntou, irmã Maldi, se Nossa Senhora é mãe de Deus, quem é o pai de Deus, né? Aí a irmã Maldi, na sua sabedoria de explicar para a criança, falou assim, olha, Deus é ato puro. A criança, se Nossa Senhora falou que Deus é ato puro, então eu acredito. Eu acho que eu seria assim também para as crianças. Eu acho que eu não consigo explicar muito para a criança. Para vocês é mais fácil, vocês entendem melhor, né? Imagina isso. Então a Jéssica se daria melhor nisso daí que eu. Você tá se esquivando, Vinícius. Sim, acho que a Jéssica. Eu gosto com vocês. É igual ali, ó, o Guilherme tentando pegar você no batismo do Espírito Santo, você fica fugindo. O Guilherme, ele tenta, ele é persistente nisso daí. Mas eu fui batizado já 28 de junho de 1992. O batismo do Espírito Santo mesmo. Lá na pia batismal, na frente da comunidade. Não, mas eu vou te falar que tem que ser renovado o batismo. Você falou, quando você falou que ele ia entrar no primeiro sacramento aí do batismo, ele tem que ser renovado. É isso. Ele é renovado em toda a liturgia solene da Vigília Pascal, ele é renovado. Oh, meu Deus, tudo ele tem resposta, hein? Duro da queda esse, hein? Mas... Ai, gente. Cadê o Sérgio? Sérgio? Pra começar, pode começar. Ele tá tentando entrar aqui. Eu acho que ele tá apanhando um pouco ali. Beleza. Ó. Então, retornando, né? Então a igreja bebe da doutrina de Aristóteles, né? As 4 causas. Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Vamos lá. Com exemplos simples, né? Causa material. O que é a causa material? É a matéria pelo qual uma coisa é feita. A matéria. A causa formal é a forma daquilo que a coisa é feita. A forma diferencia uma coisa da outra. Certo? Existe uma forma de cadeira e uma forma de mesa. Quando a gente olha para uma mesa, não tem como a gente dizer que aquela mesa é uma cadeira, porque ela não tem forma de cadeira, ela tem forma de mesa. Então, forma é o que dá a individualidade de cada coisa. A causa eficiente é a força motriz. Causa eficiente é quem faz, quem exerce uma força, uma função e determina e faz, cria a forma daquilo. Se a forma é o que confere a individualidade, a causa eficiente é aquele que emprega uma força sobre a matéria e cria da individualidade. É o artesão, o artífice de cada coisa. E a causa final é a finalidade para o que aquilo foi feito. Muito difícil? Tranquilo? Com o exemplo, eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos pensar numa
numa mesa de madeira. Qualquer mesa de madeira, desde que seja uma mesa e seja de madeira. Uma mesa de madeira. Qual é a causa material daquela mesa de madeira? A madeira. Certo? A causa material da mesa de madeira é a madeira. Qual que é a causa formal da mesa de madeira? A mesa. A causa formal é a mesa, é a forma que ela toma. Por quê? A causa formal está intimamente ligada com essência. Causa formal é aquilo que é. Aquilo que é cada coisa. Qual é a essência da mesa? A mesa é aquilo que é. Então, a causa formal é aquilo que confere a individualidade. Nós não conseguimos olhar para uma mesa e dizer que aquilo é uma cadeira, porque ela tem forma de mesa. Certo? A causa eficiente da mesa de madeira qual é? O artesão. Quem construiu a mesa de madeira. Certo? Quem construiu, quem deu a forma. Seja ela maior ou menor, mais larga, mais estreita. Mas é uma mesa, uma tábua com 4 pernas ou uma perna única no centro. É uma mesa de madeira. A forma. E a última, a qual que é a causa final da mesa de madeira? Comer, né? Refeição. Ou uma mesa de madeira para estudo. A finalidade. Cada uma destas causas é ligada intimamente à outra. A causa material é ligada intimamente à causa formal, que é ligada intimamente à causa eficiente, que é ligada intimamente à causa final. Tudo bem? Difícil? Tá tranquilo? Que eu posso explicar de outra forma, caso alguém não tenha entendido. Tudo bem? Muito tranquilo, né? A causa que a doutrina das 4 causas. Por que eu expliquei a doutrina das 4 causas? Porque nos sacramentos tem as 4 causas. Dentro de cada sacramento existem as 4 causas da doutrina aristotélico-tomista. E neste momento nós vamos ver 2 apenas. Na próxima aula a gente vê as outras 2. Porque eu preciso trabalhar 2, passar um pouco, até as outras 2 vai vir depois. Mas aí eu fecho tudo depois, certinho, para lembrá-los. Certo? Então, os sacramentos, feito isso tudo, então tenham sempre em mente, todos os sacramentos que a gente trabalhar, eu vou voltar para essa doutrina aí. Vocês vão ficar craque nessa doutrina de Aristóteles. Eu vou voltar sempre nela. Então, todos os sacramentos, eles exprimem, né? Eles produzem não apenas, como a gente disse ali um pouco atrás, a nossa santificação e a justiça. Não é apenas isso. Mas os sacramentos exprimem, né, estão ligados 2 fatos intimamente dentro dos sacramentos. 2 fatos. A paixão de nosso Senhor e a vida eterna. Onde? Dentro das 4 causas.
Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Agora nós estamos trabalhando as duas últimas, causa eficiente e causa final. Qual é a causa eficiente de todos os sacramentos? A paixão de Jesus. É aquilo que confere aos sacramentos um sinal eficaz. A paixão de Jesus, o mistério redentor de amor de nosso Senhor na cruz, é a causa eficiente de todos os sacramentos. Todos. E a causa final dos sacramentos é a vida eterna, a bem-aventurança, o céu. Estes dois não vão mudar nunca. Tem um outro que nós vamos trabalhar, que é a causa formal. Este também não vai mudar, mas a causa material dos sacramentos irão mudar. Mas dentro da doutrina das 4 causas dos sacramentos, a causa eficiente e a causa final sempre serão, nunca mudarão. A causa eficiente sempre será a paixão de Jesus e a causa final, a bem-aventurança, o céu. Tudo bem? Não confundam, tá? Isso que nós trabalhamos é a natureza dos sacramentos. Isso que nós estamos trabalhando é a natureza do sacramento, aquilo que é. Então, os sacramentos, dentro da doutrina sacramental, existe a doutrina das 4 causas. Todos os sacramentos, o batismo, a crisma, a eucaristia e assim por diante, todos eles têm as 4 causas. No batismo, tem as 4 causas. Material, formal, eficiente, final. No crisma, as 4 causas. Material, formal, eficiente, final. Mas as duas últimas, eficiente e final, é sempre as mesmas. Eficiente é a paixão e final o céu. Certo? A finalidade dos sacramentos é a nossa salvação, para nós ganharmos a vida eterna. Por isso, causa final. Isso são os fatos dos sacramentos. Certo? Agora, dentro dos sacramentos, existe uma tríplice virtude. Tem hora que complica um pouco, né? Bastante coisa para lembrar. Imagina como... Agora eu quero que vocês imaginem como que eram as provas na teologia. Misturava filosofia. Então tinha que fazer os quadros, os mapas conceituais, né? Na cabeça pra gente ir lembrando essas coisas. Mas a de vocês não vai ser diferente não, vai ser assim mesmo. Então, a doutrina das 4 causas é a natureza dos sacramentos, aquilo que é. E cada sacramento tem a doutrina das 4 causas. Só que cada sacramento, e no geral, existe uma tríplice virtude de significar. Uma tríplice virtude de significados. Vamos lá. A tríplice virtude.
Em primeiro lugar, cada sacramento recorda um fato pretérito, ou seja, recorda um fato que está no passado. Cada sacramento recorda um fato que está no passado. Qual é este fato que está no passado? A causa eficiente, a paixão de Jesus. Cada sacramento existe a tríplice virtude de significar. Um significado em 3 pontos. O primeiro é um que está no passado, que é a causa eficiente, a paixão de Jesus. Depois, ele nos mostra, cada sacramento, um fato que está no presente. Se em primeiro lugar ele nos mostra um fato que está no passado, que é a paixão, cada sacramento também nos mostra um fato que está no presente. E qual é? A nossa santificação. Os sacramentos no presente, ele nos mostra e nos leva à nossa santificação. E em terceiro e último, ele anuncia um fato que está no futuro, que é a causa final, o céu. Vou repetir. Todos os sacramentos existe uma tríplice virtude de significar. 3 significados. O primeiro significado é um fato que está no passado, que é a paixão. O segundo é um fato que está no presente, a nossa própria santificação. E o terceiro é um fato que está no futuro, que é o céu. Ou seja, o que significa a tríplice virtude de significar? Olhando para o passado, a paixão de Jesus tem que gerar em nós o exemplo e a nossa santificação, para que, olhando para o passado, vendo a paixão de Jesus, gerando em nós a santificação, nós alcancemos a vida eterna, o céu. Por isso que sem sacramento não há salvação. Porque sem sacramento nós não vamos olhar para a paixão de Jesus, automaticamente não vai gerar em nós a santificação, e, por isso, no céu não entra quem não é santo. Tudo bem? Santo Tomás vai falar assim, ó. Deixa eu achar aqui, questão 60, artigo 3. Aqui. Os sacramentos, podemos distinguir um tríplice elemento. A causa mesma da nossa santificação, que é a paixão de Cristo. A forma da nossa santificação, que consiste na graça e nas virtudes. E o fim último da nossa santificação, que é a vida eterna. Então, o Concílio de Trento, isso que eu falei, bebe da doutrina de Santo Tomás. Por isso, a tríplice virtude de significar. Alguma dúvida? Todas as possíveis? Como que vocês se consideram cristãos, participantes de vida sacramental e não sabem disso? Tô brincando, gente. Isso daí já é matéria de teologia mesmo. Mas é um dever nosso, né?
Nenhuma dúvida? Nós dividimos muitas coisas aqui hoje, né? Os 3 tipos de sinais. O último sinal se subdivide em 2. Aí depois a gente veio, né, para a doutrina das 4 causas que tem em cada sacramento. E além da doutrina das 4 causas, cada sacramento existe uma tríplice virtude de significar. Tranquilo? Cada um dos sacramentos que a gente entrar, nós vamos voltar a isso daí. Isso daí tem que ficar bem frisado na memória de vocês. Vinícius, muito difícil. Pode ficar tranquilo que vai frisar, porque eu vou ter que voltar a isso em todas as aulas. Porque cada sacramento nós vamos voltar para isso daí. Para a gente explicar cada sacramento dentro das 4 causas. Então vai ficar mais tranquilo. Não se assustem. Tudo bem? E para encerrar, né? Os motivos para se instituir os sacramentos. Por que Deus instituiu os sacramentos? São 7. 7 os motivos. Primeiro motivo que Deus instituiu os sacramentos é por causa da fraqueza do espírito humano. Primeiro motivo, a fraqueza do espírito humano. O que significa isso? Nós que não conseguimos raciocinar tudo intelectualmente, apenas dentro da nossa cabeça, nós precisamos de sinais sensíveis, sinais corpóreos. Nós precisamos dos sentidos. Então, por causa da fraqueza do espírito humano, porque a gente tem um corpo, Deus manifesta os seus sacramentos através dos sinais visíveis. Certo? Segundo motivo que Deus instituiu os sacramentos, pela dificuldade de se crer nas promessas divinas. Segundo motivo, pela dificuldade de se crer nas promessas divinas. Nós que somos cabeça dura, nós temos uma dificuldade de crer naquilo que Deus fala para nós. Deus disse que todos os seus filhos foram criados para serem felizes. Deus disse para todos os seus filhos que eles alcançarão a vida eterna. E a gente tem uma dificuldade de acreditar nas promessas de Deus. Por isso que Deus então manifesta milagres. Ou seja, os sinais de Deus são através de milagres. Deus não apenas colocou na cabeça de Moisés que ele libertaria o povo da servidão do Egito. Não. Ele fez Moisés estender a mão e abrir o mar. Ele fez Moisés bater com o cajado na pedra e jorrar água. Então, Moisés, que é cabeça dura, igual nós, precisa de um sinal visível. Precisa de um milagre para acreditar. E por isso os sacramentos é um sinal visível. Não fica apenas naquilo que Deus nos fala, Ele nos mostra. Terceiro ponto é a pronta medicação da alma pela paixão de Cristo. A pronta
medicação, de medicamento, a medicação da alma pela paixão de Cristo. O sacramento, o que quer dizer isso? Que os sacramentos são remédios para a nossa alma. A nossa alma que é machucada e maculada pelo pecado, como ferida de morte. Deus, então, institui os sacramentos como remédio para a nossa alma. Como o sacramento da penitência, a confissão, que apaga os nossos pecados. Quarto motivo que Deus instituiu os sacramentos é como senha e divisa para distinguir os fiéis. Senha e divisa para distinguir os fiéis. Neste ponto existe uma dupla exigência. Por isso que Deus instituiu os sacramentos. Uma senha e divisa, uma dupla exigência. A primeira exigência é para distinguir os fiéis dos infiéis. Os sacramentos, um primeiro ponto, para distinguir os fiéis, aqueles que estão na igreja de vida sacramental, dos infiéis, aqueles que não estão na igreja. E a segunda exigência é para unir entre si os fiéis. Então, alguém de vida sacramental deve necessariamente enxergar no outro que aquele outro também é de vida sacramental. Atenção aqui. As pessoas enxergam em nós vida sacramental. As pessoas têm enxergado em nós uma vida de batizados. As pessoas têm enxergado em nós uma vida de crismados. As pessoas têm enxergado em nós, que somos casados, alguém que leva a sério o sacramento do matrimônio. Se não, eu não estou levando muito a sério a minha vida sacramental. As pessoas têm que enxergar em nós isso e nós temos que enxergar nas pessoas isso. Então, para distinguir os fiéis dos infiéis e para unir os fiéis. Então, nós temos que enxergar nos outros e os outros têm que enxergar em nós vida sacramental. Então, pensem nisso, né? Quinto ponto. Para a profissão pública da fé católica. Deus instituiu os sacramentos para a profissão pública da fé católica. Na carta aos Romanos, São Paulo escreve assim: crê-se de coração, crê de coração para ser justificado, mas para ser salvo se faz confissão de boca. Então a nossa vida sacramental é uma profissão pública da nossa fé. Por isso, o batismo acontece publicamente, o matrimônio publicamente, a ordenação publicamente, as confissões publicamente, não são escondidos. É uma profissão pública da nossa fé. Todos têm que saber que eu sou batizado, que eu sou crismado, que eu sou casado, que eu me confesso. É uma profissão pública da nossa fé. Sexto ponto. Deus instituiu os sacramentos para aumentar o nosso amor fraterno.
Se lá no quarto ponto era para unir os fiéis, então é também para aumentar este amor fraterno. Entre nós deve haver o amor fraterno, o amor de correção, o amor de um pelo outro, de ajuda mútua, de estar juntos. Por quê? Nós temos que estreitar os laços com as pessoas, porque nós fazemos parte de um só corpo. Nós somos membros de um único corpo, e este corpo é o corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja Católica. E último ponto, sétimo e último ponto, porque Jesus instituiu os sacramentos, é para a repressão do orgulho. É para a repressão do nosso orgulho. Os sacramentos reprimem dentro de nós o orgulho do nosso espírito. Reprimem dentro de nós o orgulho. Por quê? Porque nós nos sujeitamos à matéria, à água, ao vinho, ao pão, ao óleo. Nós temos que nos sujeitar às leis dos sacramentos. Não é do jeito que nós queremos. Os sacramentos, Deus instituiu para reprimir o nosso orgulho. Por quê? Vinícius, eu não concordo que o padre, na minha paróquia, ele não batiza a criança se os padrinhos não forem batizados, se os padrinhos não forem casados na igreja. Então eu vou procurar uma outra igreja. O que quer dizer isso daí? Que o teu orgulho fala mais alto. Que você quer porque quer aquele determinada pessoa para ser padrinho, e não importa as leis da igreja, não importa a vontade de Deus, o que importa é a tua vontade. Então os sacramentos é para reprimir o teu orgulho, é para colocar o teu orgulho onde ele deve estar, em nenhum lugar. Então, para reprimir o nosso orgulho, Deus instituiu os sacramentos também. Então, estes são os 7 pontos, os 7 motivos para se instituir os sacramentos. E aí eu vou encerrar a aula aqui. Porque o próximo tópico é os componentes essenciais dos sacramentos. Aí vai complicar um pouco também. Então, para não complicar mais do que já está complicado, conta a doutrina das 4 causas e tudo mais, a tríplice virtude de significar, os sinais, eu pararei por aqui. Para na próxima aula nós voltarmos, relembrar o que foi dito nesta e dar continuidade na doutrina das 4 causas. Aí nós vamos ver a causa material e a causa formal dos sacramentos. Tudo bem, minha gente? Tranquilo? Não ficaram assustados com bastante coisa, né? Mas é para nossa salvação. Para a gente entender bem, né, o que é o sacramento e tudo mais. A gente não levar os sacramentos como algo banal, né? A gente não pode levar os sacramentos como, vamos levar nas coxas, né, as coisas. Não podemos. É muito sério a nossa vida sacramental. Olha o tanto de coisa que é a doutrina dos sacramentos, né? Muito sério a gente levar no oba-oba, na brincadeira, ou rito de passagem apenas. É um sinal de Deus. Tudo bem? Alguma dúvida? Algum comentário? Tudo tranquilo então, né? Todo mundo pensativo, né? Filosofia, né? Filosofia, ela é